E aí eu te pergunto, né, Mauro, como é que você está projetando então? Acha que vem Benfica mesmo, ou alguma coisa do Boca? É melhor que não venha Boca para talvez não nivelar por baixo em questão de competitividade? Enfim, é melhor fazer esse revival aí, né? José Boto contra suas origens. Como é que você está vendo essa dinâmica do possível adversário do Flamengo nas oitavas de final? Eu acho que o ideal para o Flamengo é pegar o Benfica, né? Porque o Boca, embora me pareça um time inferior ao Benfica, de fato vai ter mais torcedor argentino, não tenho a dúvida disso. Eu estava vendo hoje um torcedor do River Plate que, para vir para os Estados Unidos, ele tacou fogo no carro, ganhou dinheiro do seguro, pegou o filho e trouxe para cá. E ele falou na entrevista, né, Mauro? Aí a seguradora vai pegar esse vídeo aí, vai tomar o dinheiro dele de volta. Mas só que ele já gastou. Então não sei que fim vai levar isso aí. Assim, os caras são muito loucos. O argentino tem uma postura, assim, viaja mesmo, vai atrás, faz sacrifício, vende alguma coisa. Não tem esse negócio. Então acho que não é bom ter esse clima de um clássico sul-americano. Não é o ideal para o Flamengo, né? O Benfica seria mais tranquilo, o Flamengo com a maioria da torcida. Eu acho que seria mais interessante. E é um time acessível também para o Flamengo, né? O Flamengo teria condições de fazer um jogo, me parece, bem competitivo contra o Benfica. Mas vocês acham que é melhor evitar argentino por uma lembrança do Central Córdoba, alguma coisa assim? Ou, enfim, independentemente do que o Flamengo não produziu na Libertadores, Mundial outra história, como é que vocês estão vendo essa possibilidade de enfrentar sul-americanos? Me preocupa mais, do ponto de vista do Flamengo, a questão do ambiente no estádio. Tem uma torcida muito maior do Boca, maior, e tudo que pode, né, dar ser um anabolizante para os caras, né? E esse time pode crescer. Eu acho que tem que ter um certo cuidado. O Benfica vai ser um clima muito mais rubro-negro, né? Com toda certeza. Eu acho que isso pode ser importante. E aí, Rodrigo? Eu acho que essa que é a questão do clima, mas eu vou fazer só uma observação. Eu também acho que vai ter mais torcida do Boca, mas eu vou fazer duas observações aqui. Primeiro, Boca e Fluminense, tudo bem, era no Maracanã, a torcida do Fluminense engoliu a do Boca, no Maracanã, né? É uma lembrança aqui. E segundo, pela presença que a gente viu do Flamengo e Chelsea, o Mauro pode falar muito melhor do que estava lá, tem pelo menos um público aí de, ainda mais se for Miami, 30 mil, 40 mil ali de torcedores do Flamengo que podem ir para o estádio. Não me parece um número absurdo que isso acontece. Então, embora eu concorde com o Mauro, que eu acho que deve ter maioria do Boca, não vai ser assim, eu acho que uma coisa avassaladora, não. Vai ter uma disputa ali pela arquibancada, mas vai ser um clássico muito mais renhido, né? Aquela coisa de Libertadores nos Estados Unidos, eu acho que é pior ter esse tipo de jogo do que um jogo contra um europeu desse segundo escalão, que é, no caso, o Benfica. Estamos batendo 15 minutos da nossa live aqui. Vou dar uma passeada pelo chat para ver o que vocês estão falando por aqui. Deixa eu botar a chat ao vivo aqui para aparecer uma galera. Se você ainda não votou na nossa enquete, inclusive, é um ótimo momento para fazer isso. Quem é o melhor jogador do Flamengo no Mundial? Arrascaeta, Jorginho, Bruno Henrique ou Luiz Araújo? Se você discorda dessas alternativas, comenta no chat aí para a gente saber também a sua opinião. Deixa eu ver quem tá falando alguma coisa aqui. Se o Júnior tá perguntando se a galera já ligou os secadores. Não sei se é pra torcida do Flamengo, né? Se a torcida do Flamengo tá secando alguém, ou se é alguém que tá visitando aqui a nossa live e tá secando o Flamengo em relação ao jogo de amanhã. O Ivo Jucá dizendo que o melhor é o Léo Pereira, o melhor jogador do Flamengo nessa competição até aqui. Fez, de fato, um jogo muito seguro, né? Principalmente contra o Chelsea ali, o atacante foi questionada, né, a escalação dele, né? Quando saiu, eu vi muita gente falando, mas por que tirou o Léo? E depois o Felipe explicou porque ele quis jogadores mais velozes, por conta da transição rápida do Chelsea. E uma dinâmica dele ser canhoto também, né? Facilitar uma série de bola para aquele setor ali. Ficou na dúvida entre Léo Ortiz e Léo Pereira, preferiu o Léo Pereira. Danilo já iria jogar de qualquer jeito. Do jeito que falam, parece que foi o Chelsea que ganhou a Champions. O Mauro comentou aqui que, né, não foi o campeão europeu, mas é um time tá hoje no segundo escalão, é Big Six da Premier League, enfim, tá chegando perto, quase isso, né, de brigar por algo importante na Europa, então não dá para desprezar também essa vitória. É verdade que o PSG, óbvio que hoje é mais forte que o Chelsea. Esse argentino que o Botafogo contratou é muito bom jogador, deve estar falando do Montoro. É cômodo falar só bem do Rio de Janeiro e morar em Sampa. Acho que é o Mauro que mora em São Paulo aqui de nós três, nós estamos no Rio aqui. Usa a cidade que tem grana para falar mal dela e seus times. Ninguém tá falando mal do time paulista aqui no momento, até agora. E se estiver falando de mim, eu não uso nada. Na verdade, São Paulo que quer o meu trabalho, sempre quis o meu trabalho. Que te levou para lá, né? Eu tô lá desde 93 e não me deixa embora. Não me deixa embora. Hoje eu trabalho em 5 lugares diferentes, sabe? Então, São Paulo não me larga. São Paulo me adora.
Eu poderia falar aí. uma outra palavra para ele, mas não vou falar a respeito à galera. Mas não, deixa aqui. Vamos manter dentro Tá 7 da noite ainda, vamos Mas a manter. galera do chat tá mal-humorada, hein? Veio aí pra encher a porra do saco, hein? Digamos assim. Eu ia mandar um chupa para ele, mas deixa pra lá. O Iago Vieira falando. A realidade. Eu não pedi para ir para São Paulo me chamou, eu fui, gosto muito de São Paulo, fiquei por lá, vou continuar e não me largo. Eu sempre tenho trabalho em São Paulo. Se ele não gosta, azar dele. Toma um chupa para você, bonitão. Tá aí o recado dado então. O Iago Vieira falando que o PSG que se ferrou, porque caiu na chave do Malvadão, né? Veio pro lado do Flamengo nessa dinâmica aí. E outro pessoal aqui falando, pedindo pra gente falar da escalação de amanhã. Vamos então falar sobre a escalação de amanhã, senhoras e senhores. E aí? A gente sabe que nesse tipo de competição tem o elemento cartão amarelo, jogadores pendurados. O Flamengo tem 4 caras pendurados. Deixa eu pegar o nome da turma aqui para não falar besteira. E também tem a dinâmica também do desgaste, cansaço e tal. O Flamengo, naturalmente, já é um time que, por essa construção, essa lógica do Filipe Luís, roda bastante o time, muitas vezes a contragosto de alguns torcedores e tal, que não entendem muito essa dinâmica de poupar, não poupar, vamos fazer controle de carga, não faz controle de carga. Mas para vocês, eu jogo para o Mauro já de cara, como é a sua... Você sentiu, né, do pós-jogo ou nesse pré-jogo, né, dependendo do ponto de referência do pré-jogo do jogo com Los Angeles, se o Flamengo tem que poupar, não deve poupar, quer poupar, vai poupar? O que dá para a gente trazer sobre escalação e uso dos jogadores e do que a gente entende, né? Se é que tem algum time titular confirmado, assim, nesse momento, que é indiscutível nesse Flamengo atual do Filipe Luís. Como é que você está imaginando, Mauro, que vem esse time e se deve ou não poupar os jogadores nessa última rodada? O que já está meio que definido, né? Isso é uma informação, não sei se vocês tenham mudado de ideia, tem uma mosquinha aqui, é que os 4 pendurados não jogarão, né? Talvez fiquem no banco, mas não devem entrar em campo. E são eles, Gerson, Pulga, Plata e Bruno Henrique. Bruno Henrique recebeu o cartão na estreia, os outros 3 contra o Chelsea. O que é uma medida sensata, porque toma outro cartão no jogo. O Pulga, por exemplo, toma cartão todo o jogo praticamente. Se escalar o Pulga, ele vai ficar fora do jogo do mata-mata, né? Muito grande a chance. Não tem o De La Cruz, que voltou a sentir o joelho. Aliás, a discussão que cresce entre os torcedores é sobre a relação custo-benefício do Uruguai, né? Até que ponto foi uma boa contratação, não pelo aspecto técnico, mas pela parte física, né? Você vê, ele fez tratamento e tal. Hoje foi lá, voltou a treinar, sentiu o joelho. Quando volta? Ninguém sabe. Não se sabe se ele vai jogar o Mundial, porque também não se sabe até onde vai o Flamengo, né? Então é impossível fazer essa previsão. Mas está fora. Então ele tem aí o quê? Jorginho, talvez Everton Araújo, se ele quiser manter ali os 2 volantes. Acredito que ele possa voltar com o Léo Ortiz, dar uma nova oportunidade ao Varela. O Alexandre, que não jogou, estava também contundido, pode ser uma chance dele jogar. Esse jogo virou um jogo não amistoso, né? Até porque vale uma grana, né? Mas é um jogo de preparo para a partida eliminatória que virá logo depois. O Flamengo vai ter, entre o jogo contra o Chelsea e o jogo contra o próximo adversário, o mata-mata, 9 dias de intervalo. E no meio um jogo que não é um jogo decisivo, já está classificado em primeiro. Não tem a tensão de um jogo que pode te levar para fora do campeonato. Isso é uma maravilha, foi um conforto, o Flamengo ganhou aí, conquistou, né? Espetacular. Agora, é muito difícil prever, porque o Filipe Luís, mais do que nunca, ele está naquela pegada do técnico europeu mesmo, que não tem titular, que muda sempre. E depois do que aconteceu contra o Chelsea, ele ganhou mais autonomia, digamos assim, diante da opinião pública, eu diria, para fazer para ter esse tipo de postura. O que eu acho até bom porque eu acho um pouco atrasada essa mentalidade de que não, esses são os titulares. Realmente no mundo inteiro, no futebol de primeiro nível, eles mudam sempre. E o campeão do mundo de seleções, no caso o técnico Scaloni da Argentina, fez isso a Copa inteira. Do primeiro jogo que ele perdeu para o segundo, né, ele mudou 5, 6 jogadores e foi mudando a Copa inteira, mudando de posicionamento. Di Maria jogou do lado, entre aspas, errado na final, ninguém entendeu porquê e deu certo. Então, o Filipe Luís acho que pode vir com uma escalação diferente e até surpreender, porque ele tem feito isso e ele agora, mais do que nunca, ele está com muita moral para fazer esse tipo de coisa. E você, Rodrigo? É isso mesmo? O caminho é rodar a galera? Você iria além dos 4 que estão pendurados, né? Quem está pendurado meio que se desescala, se tira do time, né? Diante desse contexto aí. Mas, enfim, seria além desse quarteto que o Mauro citou, né? Bruno Henrique, que já não foi titular no último jogo, mas Plata, Gerson, principalmente capitão, e o Pulgar, né, ali na volância, na proteção da zaga. Assim, toda vantagem que você tiver numa competição curta como essa, você tem que utilizar. Se o seu time já está classificado,
você pode poupar mais jogadores. Mas tem limites também. Quantos volantes o Flamengo tem? Fora o Gerson e o Pulgar, que já vão ficar fora, tem só o Jorginho e o Everton Araújo. Então, não sei se tem outro para escalar, né? Vai acabar se impondo ali talvez uma escalação como essa. Não sei que você vai buscar um outro formato. Na frente vai ser meio... acho que o Pedro vai ser escalado, né? Vai voltar a ser escalado como centroavante, visto que as duas opções ali seriam Plata e Bruno Henrique, e são os dois que estão suspensos. Então você pode, de repente, usar um Cebolinha e Michael, né, que aí jogaram um pouco, e também para dar jogo, para entrar com esses jogadores terem hábito de jogar esse Mundial, porque talvez seja preciso. O Mauro citou a Argentina, mas o Brasil também fez isso, né? Apesar da a campanha brasileira não foi excepcional, mas na Copa do Mundo, quando chegou no terceiro jogo, já estava classificado e poupou o time contra Camarões, né? Camarões, e Camarões perdeu 1-0. Perdeu o jogo. Então, acho que faz sentido. Não é bom perder o jogo, porque você vai perder um pouco de moral, aí uma coisa que deu uma turbinada, né? Você chegar bem para a oitava de final, mas eu acho que faz sentido dar esse giro aí. Fora mas vai ser, Rossi, aí de repente traz Varela, porque o Éder jogou o último jogo, volta o Léo Ortiz, aí você decide com qual zagueiro você joga junto, se pode dar alguma chance ao João Vitor, Alexandre para ele entrar no campeonato, os volantes não tem muita dúvida, aí você pode botar um Cebolinha ou Michael ali na esquerda, entrar o Pedro, vai ter que buscar ali um ponta, e aí vai encaixando o time de alguma forma, eu acho que é por aí. Não é poupar todo mundo, mas é botar um misto. Mas vocês acham que se poupar todo mundo, o Flamengo tem time suficiente para ganhar do LAFC? Eu acho que sim. Não seria uma questão para ganhar? O time inteiro, o Mauro? Não, o time inteiro acho que nem precisa, né? Então, eu tô falando, esse misto, assim, né? Se você colocar... Fizer um mistão suficiente. Tem. É porque tem, assim, Flamengo não é banco, já diria o BAP ontem, né? E muita gente que repete, mas o Mundial tem essa questão da premiação, né? Das vitórias, do bônus. E convenhamos que 2 milhões de dólares não dá para arremessar pela janela, né? Enfim, serão 11 milhões de reais aí para pingar se o Flamengo vencer essa partida. Então tem essa dinâmica também para ponderar em relação a essa premiação. Mas para vocês é um jogo que daria para não botar todo mundo, tá? Enfim, daria para levar o pacote completo, vitória e premiação. Esportiva. Essa vantagem esportiva tem que ser utilizada, até porque você classifica das oitavas para as quartas de final, muito mais dinheiro mais na frente do que esses 2 milhões que estão postos agora. Não é poupar todo mundo, mas é usar essas vantagens esportivas. E o LAFC, eu acho, pelo que a gente viu aqui, é um time mais ou menos do nível do Esperance, né? Com a diferença de que o Esperance talvez seja um time mais competitivo, competitivo no sentido de compete mais, briga mais, e o LAFC tem jogadores tecnicamente um pouco melhores. Aquele Bonga, que é o ponto esquerda, o Giroud, aí tem um jogador ali do meio de campo que também é um pouquinho melhor, um pouco melhor tecnicamente do Esperance, mas briga menos, né, pelo jogo. Então acho que é mais ou menos o mesmo nível. Dá para ganhar com um time misto.